Nas belas montanhas azuis do sul de Minas, uma mulher fez das palavras a sua inconfidência, com os olhares, com o silêncio e com o amor. Em seu tempo, Bárbara bordava a liberdade, ocupava-se em sonhar e, com a sabedoria das raízes de uma árvore frondosa, resistiu aos desafios pela realidade dos conflitos. Por entre sentenças e armamentos, quando o martelo do juiz ecoou como um trovão sobre as montanhas, ela não se desesperou. Fez do próprio peito o cárcere de todos os segredos que eles, os homens, não saberiam calar. O destino, no entanto, não se contentaria com seu silêncio. Precisava agir. Foi então que a musa das rimas de Alvarenga, como era conhecida, encontrou na autoria o seu espaço para ser mulher, mãe, poeta e revolucionária. Suas mãos, que antes conheciam apenas a leveza do leque, aprenderam a aspereza da sobrevivência. Sua história nos diz que, em algum momento, tornou-se a matriarca das ruínas. Sustentou a família e criou os filhos com o que havia disponível, à espera de alguma justiça. Por fim, quando o tempo tornou-se uma estrada longa demais e seu amado não retornou, em São Gonçalo ressoaram boatos de que Bárbara havia se perdido. Não mais desejava a companhia do mundo. Não, não. Ela havia se mudado. Cansada das ausências e tendo ao seu dispor o território livre da sua mente, ela havia encontrado na poesia o lugar onde a coroa não alcança e onde a saudade finalmente não doía mais. A memória da saudosa poeta ainda reverbera nas paisagens poéticas sul-mineiras. Ela está nos ecos da liberdade, está nas mãos e nas palavras de cada poeta, de cada trovadora, de cada mulher que encontrou na arte sua forma de existir e de lutar por realidades mais justas para todos. De Bárbara Eliodora, herdamos um incontestável patrimônio imaterial, que faz parte do território sul-mineiro e que encanta com sua delicadeza e resiliência quem por aqui passa. Hoje, homenageamos através das récitas de algumas de suas obras e de obras feitas em sua memória, uma das mais importantes escritoras da história do Brasil. Temos, nessa noite, a oportunidade de nos sentarmos com Bárbara para apreciarmos o pôr do sol que escolheu o sul de Minas para exibir as suas cores, para tecer e para desfrutar das palavras tornadas história viva, pulsante e símbolo de esperança em um mundo que pede por cura. Esse belíssimo texto de abertura é de autoria da acadêmica Paula Ribeiro, honorária na cadeira 2, patrona Marília de Dirceu. Eu sou Luciane Madri César, acadêmica titular na cadeira 21, de Oneida Alvarenga, e vou conduzir essa noite esse sarau tributo à patrona da FESMIL. Eu estou na companhia das acadêmicas Dalila Lasmar, acadêmica titular na cadeira 30 de Méria Apocalipse, Eneida Monteiro, acadêmica titular na cadeira 7 de Júlia Lopes de Almeida, Conceição Lima, acadêmica titular na cadeira 32 de Janete Claire, Sirlene de Pádua, acadêmica titular na cadeira 11 de Francisca Júlia, e Girlene Verli, acadêmica honorária na cadeira 15 de Henriqueta Lisboa. Elas emprestarão suas vozes e sensibilidade às palavras escritas por e para Bárbara Eliodora. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Começaremos, então, com Conceição Lima, perdão, que vai começar a ler algumas das homenagens poéticas praticadas por grandes nomes da poesia de ontem e de hoje.
Então, a Conceição nos apresenta uma obra de sua autoria, Ode a Bárbara Eleodora, um colar de trovas. Conceição? Obrigada, Luciene. Uma boa noite a todas. A homenagem é realmente linda, muito merecida, muito tocante. E me tocou a ponto de também fazer a minha homenagem a ela através de um instrumento, né? Um instrumento poético que eu gosto muito, que é a trova. E então eu faço esse colar de trovas. O colar de trovas, a trova quase sempre é única, é só uma quadrinha, uma quadrinha no bom sentido, não no sentido carinhoso. É uma quadra, quatro versos. E o colar, ele é exatamente assim. O último verso da quadra é o que deve iniciar a quadra seguinte. Esse colar tem tantas pérolas quantas o autor quiser. Eu fiz um colar de 10 trovas. Então, vocês vão perceber que o último verso da trova anterior é o primeiro da seguinte. E para fechar o colar, o último verso do colar tem que ser o primeiro da primeira trova. Essa é a estrutura do colar de trovas. É isso que faz um colar ser chamado de colar. Então, com muito gosto, eu vou ler esse colar de minha autoria, feito estes dias, especialmente para a nossa patrona geral, a nossa bela entre as belas. Bárbara, a bela entre as belas, ungida só de verdade, sem temor e sem cautelas, abraçou a liberdade. Abraçou a liberdade, foi guerreira da ousadia, envolta em fatalidade, coroada de magia. Coroada de magia, fez-se luz da Inconfidência, tornando-se a estrela guia da mais nobre resistência. Da mais nobre resistência, fez-se norte, fez-se chama. De Minas se fez essência, a mulher que luta e ama. A mulher que luta e ama, musa de eterna memória, que a pátria hoje proclama uma heroína da história. Uma heroína da história consagrada na lembrança, o nome coberto de glória, força ativa da esperança. Força ativa da esperança, fé que acolhe e contagia, vestida de perseverança, embalada de poesia. Embalada de poesia, o mineiro e altivo peito fez da luta a primazia, da liberdade o preceito. Da liberdade o preceito que não se pode trair, quando negado o direito de ser livre ou existir. Pois ser livre e existir é dom de almas singelas, que jamais vão desistir. Bárbara, ó bela entre as belas. Olá. Muito bom, Conceição, muito obrigada. Que maravilha. No próximo poema, a homenagem é do amado de Dona Bárbara Eleodora, o poeta Alvarenga Peixoto. O poema é Bárbara Bela, e eu vou declamá-los para vocês. Bárbara Bela. Bárbara Bela, do norte estrela, que o meu destino sabe guiar. De ti ausente, triste somente,
as horas passo a suspirar. Isso é castigo que amor me dá. Por entre as penhas de incultas brenhas, cansa-me a vista de te buscar. Porém não vejo, mais do que desejo, sem esperança de te encontrar. Isso é castigo que o amor me dá. Eu bem que dia, sempre contigo poder passar, mas orgulhosa, sorte invejosa, desta fortuna quer me privar. Isso é castigo que o amor me dá. Tu entre os braços, ternos abraços, da filha amada podes gozar. Priva-me a estrela de ti e dela. Busca dois modos de me matar. Isso é castigo que o amor me dá. Esse poema foi extraído da vida e obra de Alvarenga Peixoto, de autoria de Manuel Rodrigues Lapa. Então, esse é um belíssimo poema, uma declaração de amor, né? Lindo, lindo. E partindo das palavras de Alvarenga Peixoto, cheias de angústia e de saudade da amada, a poeta Henriqueta Lisboa teceu sua homenagem no poema Drama de Bárbara Eliodora, que será apresentado por Sirlene de Pádua. Gilene. Não. Trocou. Gilene. Trocou. Eu vou falar o romance de Bárbara Eliodoro, 75. Ah, A desculpa. Dalila trocou. É verdade, eu esqueci, Tá bom? me perdoe. Bom, então, é claro que não podia faltar aqui Cecília Meirelles, com seu Romanceiro da Inconfidência. Ela homenageia Bárbara no romance 75, ou de Dona Bárbara Eliodora. E vocês vão ouvi-lo na bela interpretação de Girlene Verli. A mim, então, acabou sendo colocado o poema de Henriqueta Lisboa, afinal, eu também componho a cadeira 15 de Henriqueta Lisboa, então, com vocês, o poema Drama, de Bárbara Eliodora. Bárbara bela do norte estrela, que o meu destino sabes guiar. Quem é esse que assim canta como quem está chorando? Suas faces encovaram, seus olhos se amorteceram. Sobre seus cabelos negros cai uma chuva de cinza. Ah, e havia tanta brasa em torno de seus cabelos, tanto sol na sua ilharga, tanto ouro nas suas minas, tanto potro galopando nas suas terras sem fim. Grão de poeira, quando o vento a madrugada castiga, já não é mais alvarenga, quem foi alvarenga um dia. Do galho tomba uma fruta verde sobre o lago fundo. A árvore guardava a seiva toda nessa fruta verde. A mão trêmula do poeta mal sabe aquilo que escreve. Tu, entre os braços, ternos abraços da filha amada, podes gozar. A essas horas, na distância, vai pela tarde dorida, sob a chuva, entre salpicos de lama, um caixão mortuário, sem enfeites nem bordados, senão os que a lama asperge, no pano que cobre as tábuas. Quando a alvura da Açucena se refugiava nas moitas, Maria Ifigênia encontra sua gruta para sempre. É deveras a princesa do Brasil? Essa menina, de madeixas escorridas, de lábios esmaecidos, de túnica mal vestida? Essa, a mesma por quem vinham da corte os melhores mestres de dança e língua estrangeira? A de damascos e auréolas, a quem brotavam nos dedos tíbios ramos de coral? Linda, lendária princesa, por quem chora, já sem lágrimas, pobre mulher desvairada, de olhos que olham, mas não veem. Chora Bárbara Eliodora, Guilhermina da Silveira. E em suas artérias corre o sangue de Amador Bueno. Chora, porém já sem lágrimas. É de mármore seu rosto. Seu busto cai sobre os joelhos. Flores,
que de trepadeiras pendem murchas para o solo. Talvez já nem saiba como, para doner da estirpe, na ponta dos pés erguida, em hora periclitante, ousou admoestar o esposo, antes a miséria, a fome, a morte, do que a traição. Valem muralhas de pedra para a represa dos rios, certas palavras eternas que decidem o destino. Extraído de Obras Completas, Poesia Geral de Henriqueta Lisboa. Lindo, obrigada, Gislene. Eu peço desculpas que houve uma inversão, uma troca de poemas e eu não captei a informação corretamente. Então, agora nós teremos a Sirlene com Cecília Meirelles. Depois da interpretação da quase Xará, fica difícil, né? Então, essa é de Cecília, o 75. Poema, né? Romance 75, de Dona Bárbara Eleodora. Há 3 donzelas sentadas na verde, imensa campina. O arroio que passa perto, com palavra cristalina, ri-se para a Policena, beija os dedos de Umbelina. Diante da terceira chora, porque é Bárbara Eleodora. Córrego, por que sofres diante daquela menina? Semelha o cisne entre as águas, na relva é igual a Bonina. A seus olhos de princesa, o campo em festa se inclina. Vê-la é ver a própria Flora, pois é Bárbara Eleodora. Donzela de tal prosápia, de graça tão peregrina, oxalá não merecera a aflição que lhe destina. A grande estrela funesta que sua face ilumina, fosse sempre essa de agora, Dona Bárbara Eleodora. Mas a sorte é diferente de tudo que se imagina. E eu vejo a triste donzela, toda em lágrimas e ruína, clamando aos céus em loucura sua desditosa sina. Perde-se quanto se adora, Dona Bárbara Eleodora. Das 3 donzelas sentadas, naquela verde campina, ela era a mais excelente, a mais delicada e fina. Era o engaste, era a coroa, era a pedra diamantina. Rolaram sombra na terra, como súbita cortina. Partiu-se a estrela da aurora, Dona Bárbara Eleodora. Extraído de Romanceiro de Inconfidência, de Cecília Meirelles, editora Livros de Portugal, Rio de Janeiro, 1953. Obrigada. Obrigada, Sirlene. E agora nós vamos ler alguns poemas da própria Bárbara. Então, teremos a Dalila Lasmar lendo 2 poemas. O primeiro, Conselho a Meus Filhos. Por favor, Dalila. Conselho a meus filhos. Meninos, eu vou ditar as regras do bem viver. Não basta somente ler. É preciso ponderar, que a lição não faz saber, quem faz sábio é o pensar. Neste tormentoso mar, d'ondas de contradições, ninguém soletre feições, que sempre há de se enganar. De caras e corações há muitas léguas que andar. Aplicai ao conversar todos os 5 sentidos, que as paredes têm ouvidos e também sabem falar. Há bichinhos escondidos que só vivem de escutar. Quem quer males evitar, evite-lhe a ocasião, que os males por si virão, sem ninguém os procurar, e antes que ronque o trovão, manda a prudência ferrar. Não vos deixeis enganar por amigos nem amigas. Rapazes e raparigas não fazem mais que asnear. As conversas e as intrigas
servem de precipitar. Sempre vos deixeis guiar pelos antigos conselhos, que dizem que ratos velhos não há modo de os caçar. Não bata ferros vermelhos. Deixe um pouco esfriar. Se é tempo de professar de Tafu o quarto voto, procurai capote roto, pé de banco de um bilhar, que seja sábio piloto na regra de calcular. Se vos mandarem chamar para ver uma função, respondeis sempre que não, que tendes o que cuidar. Assim se entende o rifão. Quem está bem, deixa-se estar. Devei-vos acautelar em jogos de paro e topo, prontos em passar o copo nas angolinhas de azar. Tais as fábulas de Esopo que vos deveis estudar. Quem fala, escreve no ar, sem pôr vírgulas nem pontos, e pode quem conta um contos 1000 pontos acrescentar. Fica um rebanho de tontos, sem nenhum adivinhar. Com Deus e o rei, não brincar, é servir e obedecer. Amar por muito temer, mas temer por muito amar. Santo temor de ofender a quem se deve adorar. Até aqui pode bastar, mas havia que dizer. Mas eu tenho que fazer, não me posso demorar. E quem sabe discorrer, pode o resto adivinhar. Extraído do livro Florilégio da Poesia Brasileira, de Van Hagen, 1946. Muito obrigada. Lindo, Dalila. Você pode emendar aí. Não, o outro está com a Girlene. Tá? Ah, é a Girlene que vai ler? Girlene. Ok. Então, obrigada, Dalila. E aí, em seguida, então, a Girlene Verli vai nos trazer o poema A Maria Efigênia, que é também de Bárbara Eliodora. A Maria Efigênia. Em 1786, quando completava 7 anos. Amada filha, é já chegado o dia em que a luz da razão, qual tocha acesa, vem conduzir a simples natureza. É hoje que teu mundo principia. A mão que te gerou, teus passos guia. Despreza ofertas de uma vã beleza e sacrifica as honras e a riqueza, as santas leis do Filho de Maria. Estampa na tua alma a caridade, que amar a Deus, amar aos semelhantes, são eternos preceitos de verdade. Tudo mais são ideias delirantes. Procura ser feliz na eternidade, que o mundo são brevíssimos instantes. Extraído de um artigo de Domingos Carvalho da Silva, que em alguns trabalhos, inclusive neste artigo publicado no Estado de São Paulo, em 61, sob o título História de um Soneto, atribui a autoria desse texto a Bárbara Eliodora. Lindo, obrigada, Girlene. Belíssimo também, né? Os sentimentos maternos transbordando nesses dois poemas. E agora um terceiro poema, né, da Bárbara, com uma temática um pouco diferente. E quem vai ler para a gente é a Eneida Monteiro. O sonho. O sonho. Oh, que sonho! Oh, que sonho tive nesta feliz, ditosa e sossegada sesta. Eu vi o pão de açúcar levantar-se e, no meio das ondas, transformar-se na figura de um índio, o mais gentil, representando só todo o Brasil. Pendente ao tiracolo de branco arminho, côncavo, dente de animal marinho, as preciosas armas que lhe guardava.
era tesouro, e juntamente aljava. De pontas de diamante eram as setas, as hastes de ouro, mas as penas pretas, que o índio valoroso, altivo e forte não manda a seta, em que não mande a morte. Zona de penas de vistosas cores, guarnecida de bárbaros lavores, de folhetas e pérolas pendentes, finos cristais, topázios transparentes, em recamadas, peles de saíras, rubis, diamantes e safiras, em campo de esmeralda escurecia, a linda estrela que nos traz o dia, a linda estrela que nos traz o dia. No cocar, ó que assombro, ó que riqueza, vi tudo quanto pode a natureza. No peito, em grandes letras de diamante, o nome da Augustíssima Imperante, de inteiriço coral, novo instrumento. As mãos lhe ocupa, enquanto ao doce acento das saudosas palhetas que afinava. Píndaro americano, assim cantava. Sou vassalo e sou leal, como tal, fiel constante. Sirvo a glória da imperante, sirvo a grandeza real. Aos Elísios descerei, fiel sempre a Portugal. Ao famoso vice-rei, ao ilustre general, as bandeiras que jurei, insultando o fado e a sorte, e a fortuna desigual. Qual quem morrer sabe, a morte nem é morte e nem é mal. Bárbara Eleodora, do livro Florilégio da Poesia Brasileira, de Van Hagen, 1946. Muito obrigada, Eneida. Essa temática da Bárbara foi assim bem forte, vocês não acharam? Política, né? Isso Achei. mesmo. Então, assim, como a gente vê, ela escrevia, né? De todas as formas, com tudo, né? Bacana. Bom, então a gente terminou as poesias de hoje e eu queria passar a palavra para a Dalila, que ela tem algo a nos dizer aí. Eu gostaria, porque é o encerramento das atividades da semana, né? Então, sempre eu agradeço o pessoal, assim, que fez a live. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento da semana toda, tá? Então, nesse dia de encerramento das atividades das comemorações do aniversário da FESMIL, faz necessário umas palavras de agradecimento a todos desta Academia Feminina Literária, desse intenso território do sul de Minas, que está sempre inovando na arte da palavra, da memória, na valorização da cultura e da memória das suas patronas. Agradecemos às nossas convidadas de todas as lives, Consuelo Apocalipse, Mônica Cifuentes, Ícaro Alba, Giovanni Frigo, Gustavo Choas, Selma Bagman, Beth Brockman, Conceição Lima, e as apresentadoras mediadoras Eneida Monteiro, Adriana Manucci, Jaqueline Junqueira Lage, as palestras e excelências que elevam o nome da instituição. Agradecemos aquelas que não apareceram nas telas, mas que fizeram a curadoria, a nossa querida Tique Werneck, a nossa benemérita querida Tique Werneck, as que fizeram as transmissões, Lívia Vieira, Claudineia Moreira, Jaqueline Borges, as que redigiram os textos de abertura, Paula Ribeiro, Marta Jacó, Beth Brockman, aquela que fez todos os cards, e não foram poucos, a nossa design, Dora Borges, a todos que ajudaram na divulgação, Aline Cândido, Dora Borges, Dalila Cruvinel e outros associados, as que compartilharam nos grupos de amigos, Vanusa, Eugênio e outras, uma rede de colaboradoras imensa, uma atenção especial de todas, e as participantes das gravações, incentivando e demonstrando carinho pela instituição. E as que eu esqueci de citar, também já estou agradecendo, tá? Agradecimento às que estão participando hoje do sarau,
tá? Conceição, Silene, Gilene, Verli, Luciane, Silene, todas aqui. As que participam no dia a dia, as que participam no chat. Ana, que está aqui até presente, Ana Dias e outras que estão aqui, as que participaram como as nossas plateias, que estão aqui junto com a gente todos os dias, muito presentes aqui. Esse trabalho em rede fortalece e é um presente de excelência da FESMIL. Eu acho que isso aqui foi uma união muito grande, uma colaboração muito grande. Gosto sempre de lembrar também daquelas pioneiras que trabalharam arduamente na criação da entidade e das que continuaram firmes nessa missão de valorizar, divulgar a escrita das mulheres sul-mineiras e de todas as mulheres. Eu agradeço a Deus a confiança de vocês de poder estar coordenando todas essas atividades tão ricas e nesse aniversário, nesse 5º aniversário da FESMIL. Emocionei, muito obrigada, parabéns a todas e viva a FESMIL. Muito obrigada. Foi emocionante mesmo, tudo. Tão gostoso Obrigada, ouvir Dalila. cada uma, né? Uma delícia. Obrigada, Dalila. Então, assim, né, com os corações repletos de poesia, ressoando a doçura e a coragem. A Ivani está aí. Ela levantou a mão. Oi? A Ivani. Ah, oi, Ivani. Ela está ou não está? Está, ela levantou a mão. Ela está O aparecendo. microfone dela está desativado. Tá. Oh, que dó. Ela levantou a mão. Ok, podemos encerrar, então? Uhum. Ok. Então, vamos de novo. Assim, com o coração repleto de poesia, ressoando a doçura e a coragem dessa mulher tão importante na história e na literatura brasileira, nós encerramos aqui o nosso sarau tributo a Bárbara Eliodora. E com ele, fechamos a semana intensa de atividades em celebração aos 5 anos da nossa querida AFESMIL. Vida longa à nossa Academia Feminina Sul-Mineira de Letras. Tá bom. Boa noite a Boa todos. Beijo pra noite, vocês. boa noite, muito obrigada, boa noite. Deus. Uhum.